Começou. A réplica, eu estou me sentindo como... Não. Como Daniel na cova dos leões. Não. Eu estou me sentindo como leão na cova dos Daniéis. Se eu tiver alguma... Dá um toque, tá? Eu queria convidar todos a baixar a cabeça. Vamos orar? Pai, o Senhor é o dono, o Senhor é o Criador, o Senhor é quem enviou o Teu Espírito Santo para nos guiar, o Senhor é quem deu o Seu Filho para nos resgatar do pecado, e sabemos que o coração do Senhor está cheio de amor para derramar sobre nós, e através de nós alcançar os perdidos. Por isso nós estamos aqui, Pai, para buscar ao Senhor e a direção que o Senhor tem para nos dar. Traz unção, Pai, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, meu nome é Francisco, conhecido como Kiko. Me converti dia 20 de fevereiro de 1985, um chamado para pregar o Evangelho ao perdido. E fui para o Seminário Jovens da Verdade. Fiquei 1 ano, Arujá, depois fui para Curitiba. A pastora conquistou meu coração e eu acabei como coroinha, casando com a pastora, e etc, 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 etc. E nesse meio tempo, Deus nos levou a Moçambique, uma experiência de 4 anos, trabalhando com o povo Macua, no norte de Moçambique, maior tribo animista não alcançada pelo Evangelho. E lá nós podemos aprender muito daquilo que a gente pensava que já sabia, e sentir um pouco o coração de Deus, o pulsar do coração de Deus, pelo perdido. Quantos aqui são salvos? Então, está garantido o céu. E por que nós continuamos aqui? Por que Deus, então, no dia da nossa salvação, não mandou um anjo com um raio e já nos levou embora? Eu creio que seria bem mais tranquilo, bem mais gostoso, não é? Mas Deus nos salva e através de nós Ele quer salvar outras pessoas. E é desejo de Deus, segundo a palavra de Paulo a Timóteo, que todos sejam salvos. Deus continua querendo salvar a todos. Final do ano passado, uma reunião no presbitério, um irmão falou assim: Kiko, tem uma família assim, 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 que vai embora da igreja porque falou que aqui na igreja só se fala sobre missão. E aí então... essa pessoa chegou a argumentar que só faltava a gente fazer umas estátuas dos nossos missionários e colocar dentro do salão de reunião e fazer a igreja adorá-los. Então, essa é uma leitura que fizeram, né? E acabaram indo embora mesmo, mas não foi por esse motivo. O coração de rebeldia já estava instalado ali. Nós temos uma escola de missões, amanhã eu vou falar um pouquinho dos projetos que nós temos, e Deus tem nos abençoado tremendamente. Essa semana que passou, na terça-feira, enviamos um casal para Famalicão, Portugal. Na quinta-feira, enviamos 2 jovens para Tibicanga, 2 jovens missionárias para Puruquara. No sábado, enviamos o missionário Jean para o Ariri, aqui, divisa São Paulo, Paraná, perto de Cananéia. Nós temos hoje 27 missionários, todos eles treinados pela igreja local, enviados pela igreja local e sustentados pela igreja local. E Deus tem feito um milagre tremendo. Hoje nós estamos com uma escola de missões, começamos em 2005, hoje nós temos 22 alunos, nenhum aluno paga 1 centavo, tudo suprido pela igreja local e pelas bênçãos e milagres de Deus. Amanhã eu vou comentar um pouco disso. Bom, eu vou ler aqui uns textos para embasar, né, o nosso coração voltado para missões. Nós também temos a igreja que está fazendo, não é uma paraeclesiástica, não somos uma paraeclesiástica, uma agência missionária, nós somos igreja. Entendemos que a igreja é que deve fazer esse trabalho, porque Jesus nos comissionou a isto. E também temos trabalho ali na chácara, atendemos 20 meninas que vivem em situação de risco, que ficam ali conosco no contraturno escolar. Também temos outros ministérios
da igreja local, presídio, distribuição de roupas, mantimentos, etc., etc., como o Senhor Jesus descreve em Mateus capítulo 25. Bom, o texto que todos nós conhecemos é a grande comissão, e eu já vi pastores pregando por aí, a grande omissão. Esse é o trabalho que Jesus deixou para nós como igreja. Se nós estivermos negligenciando isso, nós estamos em desobediência. E assim como Adão e Eva desobedeceram e foram mandados embora do paraíso, se nós desobedecemos a Deus, a Jesus, nesse mandamento, nós também estamos em desobediência. E daí já a gente sabe que os desobedientes não herdarão o reino dos céus. Então, Mateus capítulo 28, de 18 a 20, é o texto mais usado, né, para falar de missões. E esse texto é aquilo que estava queimando no coração de Jesus na despedida. Jesus não nos mandou plantar igreja, Jesus não mandou fazer coral, Jesus não mandou fazer grupo gospel, Jesus não nos mandou fazer seminário, Jesus deu uma ordem específica. Não sou contra nada disso, nós temos essas coisas, mas elas não são a prioridade. Tudo o que fazemos tem que estar direcionado a ganhar vidas. Se não, eu queria que você prestasse bem atenção. No Antigo Testamento, Gênesis capítulo 12, Deus levanta um povo para ser bênção a todas as famílias da terra. E esse povo começou a olhar para si mesmo e cuidar de si mesmo. Eu cuido de você, você cuida de mim, e aquela coisa toda, e perderam. Deus levanta um outro povo, que nós chamamos de igreja, para cumprir aquilo que o povo judeu não cumpriu. E eu vejo a igreja dos nossos dias fazendo a mesma coisa. A igreja voltada para dentro, para cuidar um dos outros, para etc, etc, etc. Então aqui o texto diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade. Jesus dá toda autoridade porque Ele tem toda autoridade. Então Ele nos delega, exousia a autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E agora vem os versos de verbos de ordenança. Ide, portanto. Primeiro verso, ide. Segundo verbo, fazei discípulos. Eu tenho que fazer discípulos, seguidores de Jesus, batizando-os. Tenho que batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Então, essa é a ordem, é o mandamento do Senhor Jesus. E Ele olha para nós, igreja, e pergunta, vocês estão cumprindo com isso? Ou será que a gente está como sal dentro do saleiro? Ou será que eles fecharam dentro das quatro paredes? O mandamento de Jesus é para todos aqueles que nele creem. E aí então tem toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas que você tem ordenado. O ensino de Jesus não é interminável. O ensino do Senhor Jesus é aquilo que Ele ordenou, principalmente ali Mateus 5, 6 e 7, corpo de ensino, de doutrina, e nós ensinamos tantas coisas, folheamos tantas coisas, e esquecemos daquilo que Jesus tem ordenado. E daí então a promessa, Ele está conosco até os confins da terra, até a consumação, Ele vai junto para onde a gente for, e toda a autoridade do Senhor vem. Mateus 6, 16, 18, em contraposto agora à edificação. Jesus pergunta o que estão falando de mim, nós conhecemos o texto, Pedro levanta, dá a palavra do Espírito, e Jesus diz, verso 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? Pedro? Não, esse é um desentendimento, né? Por causa Bom, deixa para lá, não vou entrar nesse aspecto. Sobre esta pedra, Petros, Petra, que pedra? É a pedra da revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Cristo ungido, Messias, a mesma palavra, hebraico, grego e português. E ele disse, sobre esta pedra edificarei. Quem edifica a igreja? Não somos nós. Quem edifica a igreja é Jesus, através do Espírito Santo. Nós estamos querendo tomar o lugar de Jesus. Nós estamos querendo fazer o trabalho que o Espírito Santo faz. Edificarei a minha igreja, a igreja de Jesus,
quem edifica é Ele, nós somos cooperadores. E quando a gente fizer tudo certinho, a gente deve se considerar servos inúteis. Será que Jesus tem edificado bem a igreja? Eu creio que sim. A igreja é maravilhosa. A igreja é poderosa. Nós não podemos misturar a igreja de Jesus com igreja, denominação, etc, 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 etc. Jesus tem um povo espalhado pela face da terra, eu gosto muito desse termo bíblico, um remanescente fiel, aquele que não se dobra, aquele que tem paixão pelas almas perdidas, aquele que dá vida pelo próximo, aquele que não está se enriquecendo, aquele que ama, aquele que cuida do pobre, do indefeso, da viúva, do órfão, aquele que entende que viver aqui, sendo cristão, é fazer o que Jesus fez. Seguidor é aquele que segue o mestre. Agora tem outra igreja por aí, né? E etc, etc, etc. Então quem edifica é a igreja. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir. Bom, vamos continuar. Atos 1:8. Mas recebereis. Repita comigo assim: recebereis. Recebereis. Que bênção, né? Poder, dunamis. Dunamis. Poder do Espírito Santo. Irmãos, eu poderia contar tantos testemunhos dos nossos missionários que estão espalhados por aí, tantos testemunhos da provisão de Deus. Vivemos em 49 pessoas na chácara, ninguém paga um centavo e Deus supre diariamente de uma forma sobrenatural. Jesus disse: não andeis ansiosos com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Ele dá tudo, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que muitas vezes a igreja não faz missão? Porque pensa que é dele, não é nosso. Bom, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Raiz mártir, estarão cheios de poder para morrer. Já pensou? A nossa irmã Ariadna indo para a Coreia do Norte, e a gente recebendo a notícia aqui. Ela foi lá na praça, subiu em cima de um banco, começou a pregar, fuzilaram ela. Ai, tadinha de nós que ficamos aqui. Ela vai subir, vai para a glória, pregando o nome de Jesus. A gente gosta da história de John Hus, mas a gente quer distância dessas coisas. Mas Jesus, Deus, o Espírito Santo está procurando pessoa fervorosa que queira abandonar, largar tudo e ir para onde o Evangelho ainda não foi pregado. Amém? Que amém fraquinho, né? Sereis minhas testemunhas tanto em Sorocaba como em todo São Paulo e todo o Brasil e até os confins da terra. Por que é tão difícil para a gente entender essas coisas? Por que a gente fica preocupado? O irmãozinho está 50 anos no Evangelho, tomando uma madeirinha, a gente gastando a nossa energia, em vez de falar para ele: irmão, o negócio é o seguinte, ou você vai pregar o Evangelho, ou você vai se virar por conta própria. Deixa isso aí para lá, está namorando. Atos 8:1. Irmãos, Jesus mandou Jerusalém, também Judeia, Samaria, os confins da terra. A igreja ali, ela estava legal, sendo edificada, os irmãos se amavam, reuniam de casa em casa, repartiam o pão, que bênção. Alguns historiadores chegam a afirmar que mais de 80% daquela população de Jerusalém se converteram. Que maravilha, vamos ficar juntos, vamos fazer 3 tendas, vamos curtir aqui entre nós, você cuida de mim, eu cuido de você, você me pastoreia, eu te pastoreio, etc, etc. Atos capítulo 8, verso 1, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. O diabo está bravo, não é o diabo não, irmão, é Deus que está bravo, porque Deus mandou, Jesus mandou ir, e eles ficaram. E aí o que aconteceu? Grande perseguição da igreja em Jerusalém. E aqui eu não entendo muito bem, mas Deus entende, o Espírito Santo entende, Jesus entende. E todos, exceto os apóstolos. Eu, na minha teologia, eu mandava os apóstolos, e não a igreja. Apóstolos enviados, vocês vão, a igreja fica aqui. Já ouvi. Acabou? 5 minutos, vamos lá. Estou na introdução ainda. Quer dizer, nem... Ai, Jesus.
grande perseguição, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Atos 8, 1:8. Eles estavam em Jerusalém, mas Jesus mandou Judéia e Samaria. Eles não foram. Vamos ficar aqui, está tão gostosinho, aí vamos comprar cadeiras confortáveis, vamos tal. Eu preciso tomar cuidado para não falar de ferir alguém. Por que é tão difícil da gente entender, amados? Quantas pessoas hoje estão morrendo, indo para o inferno? Quantas pessoas hoje, sem ouvir uma única vez que Jesus Cristo morreu na cruz? E eu vi hoje de manhã aqui a oração: Senhor, estamos cansados de tanto sermão, e é verdade. E a irmãzinha falou assim, tem uma oração ainda a ser feita, e eu estava lá, e eu consultei meu caro nobre teólogo aqui, eu falei, fala ou não fala? Ele falou, fale, mas eu... Irmãos, a minha oração era, todos estavam pedindo, venha Deus, e a minha oração era, Deus não venha, porque existe mentira, porque existe roubo de dízimos, de ofertas no nosso meio, existe fofoca, não estamos cuidando dos órfãos, das viúvas. Jesus manda dar, a gente quer receber, e a gente não está fazendo a obra, e se Deus vier, Ele consome a gente. Depois o irmão testemunhou no meu coração, ainda falando, se Ele vem como Ananias e Safira, a gente morre, porque a gente tem que obedecer um clamor no coração de Deus, e nós precisamos obedecer, ir. Foi dispersa a igreja, e eles foram e começaram a testemunhar sobre Jesus. Mas foram até a Judéia e Samaria, falta os confins da terra. Atos capítulo 13, 1-3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E aí vai dando o nome dos profetas e dos mestres. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, fica aí cuidando dos outros, está tão bonitinha a igreja. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Jerusalém, Judéia, Samaria e agora confins da terra. Põe lá para mim, só o último. O que nós temos feito como igreja para enfrentar isso? Não é? Só o último, igreja, só o último slide. Se der para fazer ele, não vai dar tempo de falar. Rapidinho, olha lá. Então Deus, Ele deixou para nós os 5 dons, ou 4, dependendo de algumas colocações. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. E para edificar, para trabalharmos como corpo, nós precisamos buscar em Deus esses 5 ministérios atuantes dentro da igreja. Pode passar. Então a igreja é onde o corpo, Cristo Jesus, deve mover, a vida de Cristo, o Espírito Santo deve conduzir. Passe. A igreja apostólica, a igreja que tem o ministério apostolar, deve atingir os confins da terra, a grande comissão. Nós devemos orar para que Deus envie trabalhadores. Acabou. Bom, meu nome é Ronaldo. Eu me converti em março de 75, aos 21 anos de idade, incrédulo, ateu. E marcou minha vida que nesse dia eu ouvi algo no meu íntimo. Deus dizendo, eu quero uma casa, e não é isso. Eu estava encontrando algo extraordinariamente lindo, surpreendente, e parecia que aquilo era a coisa mais maravilhosa que eu tinha encontrado. E ao longo desses anos, a minha compreensão dessa frase, eu quero uma casa e não é isso, vem evoluindo. Eu recebi a missão de falar sobre a edificação como uma ênfase. No Novo Testamento, aparece a palavra discípulo nas suas várias formas 269 vezes.
e a palavra cristão 3. E a primeira vez que a palavra cristão aparece é para se referir aos discípulos. Jesus, no seu mandamento, na sua comissão, disse: ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Obviamente, a produção de discípulos tem que ser feita por discípulos. É uma lei da criação, segundo a sua espécie, conforme a semente que há em si. Você não consegue produzir discípulos se você não for um discípulo. E o discípulo, no contexto do Novo Testamento, não é aquela metodologia de ensinar regras e correndo o risco da manipulação. O ser discípulo no Novo Testamento é ser como Jesus. Basta o discípulo ser como seu mestre. E é chamamento de Deus que aqueles que ele chamou, a esses ele santificou e ele os separou para ser como o Filho. A tensão que há entre os dois assuntos, na minha percepção, é por uma perda do sentido de ser discípulos. De estarmos convivendo com cristãos que não são discípulos, com pessoas que professam uma doutrina, que foram batizados, que foram à frente, que levantaram a mão, que fizeram uma oração de aceitar Jesus, mas continuam olhando esta vida e continuam olhando para si como receptores de intermináveis de graça, quando a graça é derramada sobre a igreja para que ela ministre, né? O Senhor, na pessoa dele, tinha um enorme equilíbrio entre essas coisas. Ele fez evangelismo, ele fez discípulos, ele deu exemplo, ele deu instruções, ele colocou as pessoas para praticar, mandando de 12 em 12, mandando os 70, os de 2 em 2, os de 12 e os 70. A gente encontra em Jesus harmonia entre essas coisas. A igreja inicial do século I, em Jerusalém, ela era harmoniosa também. Ela fala de pessoas que iam de casa em casa, partiam pão, oravam juntas, eram perseverantes em oração, e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Eu entendo que nisso o Senhor edifica a sua igreja. O Senhor ia acrescentando. Quer dizer que eles não tinham preocupação? Não. Eu creio numa coisa chamada ministério do corpo. Eu creio que quando o Senhor diz sal e luz, Ele está instituindo a igreja como um mecanismo. Naquela época, sal era o que resolvia o problema da conservação. Não tinha geladeira. Então você salgava as coisas para que elas não estragassem. Então a igreja é algo que Deus salga o mundo para que o mundo não se estrague de vez. E talvez esse seja um dos grandes pecados nossos, não estarmos nos manifestando da forma que deveríamos. Às vezes a gente critica quem o faz, mas a gente não se manifesta contra a injustiça, contra a corrupção, contra a violência, e somos sal. Luz é o que revela as coisas. A luz não melhora nada, mas a luz mostra a realidade das coisas. A igreja tem como missão mostrar às pessoas o que está acontecendo e permitir a elas tomar uma decisão sobre si. Então eu creio que quando somos chamados sal e luz, nós somos chamados para ser algo que conserva o mundo, para que ele não se perca de vez, e que a gente é chamado como uma testemunha de Deus. Quando nós somos chamados de corpo de Cristo, nós estamos sendo nomeados representantes de Deus que
expressa Deus na terra, que faz a obra de Deus na terra, que revela a pessoa de Deus na terra. Ao longo do tempo, a igreja, e eu sei que é um termo perigoso, né? A gente sempre pode falar de uma igreja santa, remanescente, a gente pode achar que igreja é prédio, a gente pode achar que igreja é denominação, mas quem está no dia a dia de uma congregação tem pessoas das mais variadas condições. E Deus está tão interessado nesses que estão se perdendo dentro de um movimento, ou de uma denominação, ou dentro de uma igreja, como daqueles que estão fora. A igreja tem esse chamamento. Eu entendo que ao longo do tempo, coisas desvios foram sendo incorridos, que começaram a criar um conceito de ser cristão que não é de ser discípulo, não é de trabalhar pelo reino. Começa desde a instituição da igreja como religião oficial, como um templo. A gente tinha uma igreja fluida, a gente tinha uma igreja móvel nas casas, templo e sacerdote. E a gente, até hoje, enfrenta a distinção entre clero e pessoas comuns, como se fossem os ministros, os obreiros, os únicos encarregados de fazer a obra de Deus. O Senhor estabeleceu na igreja dons, ministérios. E os ministérios, 4 ou 5, como o Kiko falou, eles foram concedidos à igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Um profeta não deve só profetizar, ele deve ensinar a igreja a viver de uma forma profética e a se pronunciar profeticamente. Um mestre não deve só ensinar a palavra, ele deve ensinar a igreja a amar a palavra e a viver conforme a palavra. Um pastor não deve só cuidar de ovelhas, ele deve ensinar os santos a cuidarem uns dos outros e a serem fonte de suprimento de Deus uns para os outros. Um evangelista não deve só evangelizar, ele deve trazer à igreja a percepção de que a igreja é missionária em si, para os de longe e para os de perto. Nós, na nossa carreira, que tem altos e baixos, e nós estamos tentando botar a cabeça para fora de um enorme baixo que vivemos, mas nós começamos um movimento realmente comunitário e experimentamos ver uma pessoa se converter e um determinado dia termos 30 pessoas da família daquela pessoa convertidas. Por um agir comunitário, por um estar na casa dos outros, de cuidarmos uns dos outros, de atendermos necessidades, não importando se a pessoa era cristã ou não, era do nosso grupo ou não, esse mover alcançava as pessoas. Ao longo do tempo, com o estabelecimento de que sacerdote e clero e povo, há uma perda do sentido de ser discípulo e do que é buscar o reino e a sua justiça. De que somos chamados para servir ao Senhor, e não para ter o Senhor nos servindo. Somos chamados para nos encaixar no plano de Deus e não Deus abençoar os nossos planos. Nós, ao longo do tempo, aconteceu isso no século IV, surgiram os conceitos lá com os mosteiros de santo e profano ou cotidiano, e as pessoas começaram a segmentar sua vida, porque santo era o cara que ficava enfiado lá num mosteiro, e quem não ficava era uma pessoa sem graça, sem unção, sem chamamento de Deus. Começaram a surgir movimentos para eclesiásticos, para suprir
a inação da igreja, e eu não tenho nada contra eles, eu acho que eles foram uma bênção. Na hora da inação da igreja, Deus levantou pessoas, mas eu entendo que, acima de tudo, nós precisamos restaurar o conceito do que é uma vida com Cristo, do que é sair do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, o que é efetivamente buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Eu penso muito parecido com o que o Kiko falou aqui. Amós, como profeta contra o reino do norte, ele fala da balança enganosa, do éfa minguado, da injustiça contra o pobre, contra a viúva, e das pessoas que adoram a Rainha dos Céus. E alguém poderia... Eu li uma pessoa refletindo sobre isso, e ela dizia assim, alguém poderia dizer, esse camarada é histérico, porque a gente está acostumado, tem sempre gente desonesta, tem sempre gente idólatra, tem sempre gente fazendo bobagem, é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Mas ele estava vivendo a angústia do coração de Deus, porque a nação eleita para ser sal e luz estava se desviando, ou havia se desviado. Eu entendo que é muito sério que nós, chamados para ser sal e luz, estejamos olhando mais os nossos interesses do que os interesses de Deus. Eu acredito em discipulado, em edificação, e vejo na instrução de que ministérios são levantados e nós precisamos respeitá-los. Eu vou falar o óbvio, né? A figura de corpo usada por Paulo, o estômago e o pulmão são completamente diferentes. Eles têm funções, aparências e funcionamento completamente diferentes. Mas o estômago usa o oxigênio que o pulmão colocou na corrente sanguínea, e o pulmão usa os nutrientes que o estômago trabalhou para que, de alguma forma, lá no intestino, aparecesse na corrente sanguínea. O conceito de corpo não é um conceito de uniformidade, de todo mundo igual fazendo a mesma coisa. O conceito de corpo é um conceito de unanimidade em função do corpo, seguindo a instrução da cabeça. Essa espiritualidade voltada para o que o Senhor quer, ela só faz sentido quando a gente entende que quem não pegar a sua cruz e seguir não é digno de mim, quando a gente entende que há um cálice que precisa ser bebido e a gente não sabe o que tem dentro dele, e a gente não faz a escolha pelo que tem dentro dele, a gente faz a escolha porque é a mão do Senhor que está oferecendo esse cálice. Eu olho para a pessoa de Jesus, eu ouço muita gente falar sobre centralidade de Cristo, mas eu enxergo a centralidade de Cristo de um jeito um pouco diferente da maioria das vezes que eu ouço alguém falar sobre isso. Eu olho a pessoa de Jesus, na sua conduta, como um paradigma para a gente. Eu vou citar 3 circunstâncias que o Evangelho relata sobre Jesus. Ele foi à casa de um fariseu e uma mulher entrou, uma mulher de passado ruim, entrou e começou a ungir os seus pés, a chorar e a enxugar com seus cabelos. E eu fico pedindo a Deus que nos conceda ser uma comunidade em que as pessoas de má fama sintam liberdade de entrar nela. Eu não estou falando de salão e templo e reunião, não. Eu estou falando de comunidade. A tradição nos tem feito santarrões, de olhar pessoas com preconceito, de resistir. Quando quiseram esculhambar com Jesus, disseram, é comilão, beberrão e amigo de pecadores. Eles não sabiam que estavam fazendo o melhor elogio a Jesus. Amigo de pecadores.
A segunda cena, uma mulher com um sangramento, um fluxo. Jesus indo para a casa do religioso para cuidar da sua filha, e ela vem e põe a mão nele. Naquela cultura, ela era uma mulher imunda. Tudo que ela pusesse a mão ficaria imundo. E Jesus, indo para atender a filha de Jairo, ela tem a ousadia e a confiança de botar a mão em Jesus. E eu peço ao Senhor que na nossa comunidade as pessoas tenham liberdade e ousadia de botar a sua sujeira para fora e não tenham medo, achando que vão contaminar a comunidade, porque no Velho Testamento as coisas ficavam imundas, mas em Jesus as coisas são purificadas. Terceira cena, Zaqueu. Jesus ia jantar e comer com publicanos, e foi muito perseguido por isso. Mas eles eram transformados. Eu peço ao Senhor que a nossa comunidade se desenvolva como uma comunidade que se relaciona com as pessoas desse mundo. E elas sejam transformadas. E não se isole, não se cerque de muros de santidade falsa. Porque a santidade não é a separação física, a santidade é uma separação de coração. Em resumo, nós estamos empenhados lá, pedindo a Deus que nos faça uma comunidade curativa. É isso que nós estamos pedindo a Deus. Que nos faça uma comunidade curativa, que na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, com os nossos vizinhos. Claro, tem o Moçambique, tem a África, tem a Europa Oriental, tem o que o Senhor quiser ter. Mas como comunidade, como expressão local, nós temos pedido ao Senhor que nos faça uma comunidade curativa, que dê liberdade às pessoas de se aproximar, sabendo que vão ser acolhidas, que dê liberdade às pessoas de expressar o seu pecado, se confessarem, sabendo que vão ser purificadas, não vão ser apedrejadas, uma comunidade que transforme as pessoas com quem ela tem contato. É isso que eu tenho pedido. Meu nome é Ariadne, eu estou muito feliz porque tanto o Kiko quanto o Ronaldo, que começaram defendendo os assuntos em questão e nos abençoaram tanto, né? Ambos estão aqui porque o Evangelho foi pregado para eles. Então, começou por aí, o Evangelho foi divulgado, claro que cada um deles tem a sua história, mas nós só desfrutamos de tudo que nós desfrutamos nessa tarde, da vida do Kiko e do Ronaldo, porque o Evangelho foi pregado. Então, a missão da igreja é pregar o Evangelho. João, capítulo 4. Nós vamos ler apenas o versículo 34 e o versículo 35. João 4, 34 diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Versículo 35, Jesus dando seguimento à conversa que ele começou. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Algumas particularidades sobre esses 2 versículos que nós lemos. A primeira particularidade que eu quero exaltar aqui é que esse texto está entre 2 cenários muito interessantes, onde Jesus explicitamente está pregando o reino e está falando sobre si mesmo como a boa nova. Ele tem um encontro com a mulher samaritana antes deste versículo, e depois os homens que são frutos desse encontro com a samaritana vêm até Jesus, ouvem sobre o reino, e há uma conversão, há uma manifestação de salvação, tanto na vida da samaritana, quanto na vida desses homens que vieram depois. Então, é um texto de cunho evangelístico fortíssimo,
Outra coisa que eu quero ressaltar, a conversa aqui é entre Jesus e os seus discípulos, de forma contemporânea. É entre Jesus e você, entre Jesus e a igreja. E ele está dizendo para a igreja, vocês estão olhando para o campo, e vocês estão dizendo para mim que ainda faltam 4 meses até a ceifa. Mas então ele vem regulando a ótica missionária, a ótica evangelística da igreja, dos discípulos, e por consequência a nossa ótica missionária e evangelística. Ele fala, vocês dizem que faltam 4 meses, mas o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Eu quero trabalhar algumas expressões rápidas aqui com vocês. A primeira é que esse regular da ótica de Jesus, o que ele está dizendo é, não tem mais tempo para esperar. O campo já está pronto para ser trabalhado. Então, é hora, é agora, a coisa já está pronta, já está acontecendo. E aí ele chama a atenção dos discípulos, ele chama a nossa atenção, a atenção da igreja, e ele diz, erguei os olhos. Essa expressão, erguei os olhos, no original, tem uma voz ativa e imperativa. Ativa, porque chama para uma ação. Não é algo de expectação, não é algo de observação, é algo que dá um comando, te chama para agir. É imperativa porque não é opcional. Não é um assunto que você pode pensar se, não é mais um ponto na sua espiritualidade que você pode dizer, se eu não tiver mais nada, ou se isso for interessante para mim. Não, Jesus dá essa ordem, ela é ativa e ela é imperativa, porque ela diz o seguinte, tem que ser feito. A coisa já está na hora e tem que ser feita. Essa voz ativa e imperativa que clama para o movimento. É um movimento de mim para o outro, é um movimento de mim para a cidade, de mim para a nação, de mim para o país. Não interessa aonde eu vou me movimentar, porque onde houver alguém que não se apaixonou pelo Filho de Deus e não se rendeu a Ele, esse alguém é campo missionário. E se eu estou diante dele, eu sou missionário em potencial. Esse é o primeiro ponto. E ele diz, erguei os olhos, vede os campos. Eu quero trabalhar com vocês algo que tem sido desculpa na igreja contemporânea. Quando o Senhor Jesus diz, vede os campos, nós nos detemos no verbo ver. E a impressão que o nosso coração abraça é que Jesus está nos dando um ponto de observação. Olhem lá os campos, olhem para a necessidade. Tenham uma observação informativa sobre o que está acontecendo. E eu quero contrariar o seu coração, se esse é o pensamento dele. Se não é, eu quero fortalecer o pensamento correto. A expressão vede os campos, assim como erguei os olhos, também tem a mesma voz no original, ativa e imperativa. Então, o que Jesus está dizendo para mim, para você e para a igreja de uma forma coletiva é o seguinte, existe uma tarefa a ser feita. A minha ordem é que vocês olhem essa tarefa, não de maneira informativa, mas que vocês executem aquilo que está diante de vocês, para o que, como o Kiko disse, vocês já foram revestidos de autoridade e poder na minha pessoa. Amém, irmãos? O vede aqui também tem um tom muito interessante. A palavra no grego para o vede aqui é theaomai. E 2 palavrinhas no original abraçam a palavra vede. E eu quero que você fixe a sua atenção nos detalhes dessas 2 palavras. A primeira palavra é eimi. E a segunda palavra é eisi. E quando ele diz, vede os campos que já branquejam, a palavra ver com campos que branquejam, no original, está intimamente casada. Branquejam não denota uma coisa que vai acontecer. Eles estão branquejando. Não, anteriormente Jesus diz, o campo já está pronto, já está branco. A palavra é eimi e eise. Ambas palavras
tratam do presente do indicativo. Eis-me, na primeira pessoa do indicativo, eu. Eis, a terceira pessoa do plural, do presente do indicativo, eles. O que isso traz para nós? Esses campos que branquejam somos nós e são eles. Nós já fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo. Alguém olhou, ergueu os olhos e nos viu, nos encontrou com a palavra salvífica. Mas eles, o eis do campo que branqueja, são todos os 120 mil que morrem por dia, sem conhecerem Jesus como Senhor. Todos esses 2 bilhões de habitantes nessa terra que nunca ouviram falar de Cristo. E se nós, eis-me, que já somos campo alcançados, não olharmos para eles como eis, entendendo qual é a nossa tarefa, quem irá fazer isso? Se a igreja não fizer, quem irá fazer isso? Existem 2 grupos aqui, irmãos, os salvos e os que não são. E aqueles que são salvos, que já se apaixonaram pelo Senhor, abraçados por essa graça que mudou a nossa história, precisam, não de uma forma opcional, mas de uma forma imperativa, abraçar aqueles que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. A ordem é: erguei os vossos olhos e vede. E eu quero convidar vocês a erguer os olhos e ver algumas verdades que estão acontecendo nessa terra, nesse momento. A população mundial cresce na proporção média de 54 milhões de pessoas por ano. São 325.196 pessoas por dia. A OMS, Organização Mundial da Saúde, registra em média cerca de 138.888 mortes por dia em todo o mundo. São 5.787 mortes por hora, 96 mortes por minuto e quase 2 mortes por segundo. Existem 24 mil povos étnicos no mundo, perfazendo uma população mundial de mais de 7 bilhões de pessoas. Destes, 8 mil povos nunca ouviram falar de Jesus. Estima-se que na China existam 500 milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Na Índia, cerca de 500 mil cidades e vilas não possuem nenhuma presença missionária conhecida. Existem 7.158 línguas, dialetos e subdialetos no mundo. Destas, apenas 276 possuem toda a Bíblia traduzida para a sua língua mãe. 251 povos indígenas, 118 deles não possuem presença missionária. Existem aproximadamente 242 mil índios no Brasil. Cerca de 125 mil deles ainda não ouviram falar de Jesus. 10 mil comunidades ribeirinhas não possuem igrejas cristãs. 120 mil pessoas morrem diariamente no mundo sem terem ouvido falar de Cristo. 137 assassinatos ocorrem por dia no Brasil. A OMS afirma que 1.800.000 crianças são abusadas no mundo a cada ano. Na América Latina, a cada 10 minutos, 40 crianças são abusadas sexualmente. A taxa de suicídio no Brasil aumentou em 60%. De 2000 a 2008, suicidaram 73.261 pessoas em nosso país, o que corresponde a 22 mortes por dia. Segundo dados da Unicef, 150 milhões de meninas e 73 milhões de meninos menores de 18 anos são vítimas de exploração sexual no mundo. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína e derivados, atrás apenas dos Estados Unidos. O número de usuários de crack no Brasil está em torno de 1,5 milhão, e a idade média para início do uso da droga é de 13 anos. O consumo de drogas e bebidas matam 8 mil pessoas por ano no Brasil.
Será que esses campos estão brancos? Será que esses números são estatísticas apenas que o Senhor recebe, que o Senhor percebe? Deus não olha para esses números como estatísticas. Deus olha para esses números e Ele vê indivíduos. Ele vê pessoas. E se a igreja falhar, Deus não tem plano B. A evangelização é tarefa da igreja. Nós somos frutos de alguém que trouxe essa palavra, independente da forma. Se de uma forma mais de abordar na rua, ou qualquer que seja a forma, o que nos tornou filhos do reino do Filho de Deus, foi a pregação do Evangelho. Se existe um convite nobre para a igreja, a partir desse convite, todas as demais coisas ocorrerão. Esse convite é ir, olhar para esse campo branco e pregar o Evangelho de Cristo. Na biografia de Madre Teresa, há uma foto onde há um homem moribundo, prestes à morte, morrendo de lepra. E esse homem é trazido para uma das casas de Teresa e colocado ao chão. Ao lado desse homem, há uma das freiras que trabalhavam na equipe dela, uma mulher delicada, e pelo rosto, pela fotografia, percebe-se ser nova. Ela está debruçada sobre o mau cheiro daquele homem, sobre a dor daquele homem, sobre a situação de morte daquele homem, e na foto você percebe que há um envolvimento não só físico, mas há um envolvimento de coração. Sobre essa imagem, há uma placa singela escrito Corpo de Cristo. Amados, cada um de nós foi um dia aquele leproso moribundo. Cada um de nós veio sujo na nossa história e condenação. Deus entornou o coração de alguém por nós. Essa pessoa se envolveu com a nossa história ruim, com o nosso mau cheiro, com todas as nossas mazelas e demandas insignificativas. Essa pessoa se debruçou sobre nós, nos tratou, veio sobre nós, apresentou a nós a cura, não como uma doutrina, mas como uma pessoa. E por causa disso, eu e você não somos mais o leproso. Amém? Mas se eu e você não somos o leproso, e não somos a pessoa que se debruça sobre ele, quem somos nós? Se você não é mais o leproso, mas não é aquele que se aproxima do mau cheiro dele, para curar-lhe as feridas, para se envolver com a dor, quem é você? Rapidamente, meu tempo ainda não esgotou, não? Então vamos lá. Atos capítulo 14. A história é que Paulo e Barnabé estão em Listra, e eles são aclamados deuses pelo povo, a ginástica. E quando são aclamados, Paulo tem uma reação, e essa reação é descrita em palavras para nós. 14, versículo 15, quando ele está retrucando essa suposta divindade que é colocada sobre eles. Ele diz: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Paulo vai contradizer essa adoração que é lançada sobre ele, Barnabé, e ele cita que Deus não deixou os povos sem testemunho. Dom Richardson, um antropólogo que está trabalhando com linguística, um missionário, ele escreveu vários livros, Senhores da Terra, Totem da Paz, O Fator Melquisedeque. Ele diz que em cada povo Deus deixou um testemunho de si mesmo. A importância da igreja evangelizar é que quando nós chegamos às pessoas, e Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, quando nós verbalizamos a verdade que é Cristo,
Há esse encontro da eternidade que foi colocada por Deus com a verdade que é Cristo, e a isso nós damos o nome de salvação. Em um dos episódios, no Fator Melquisedeque, de Dom Richardson, ele cita uma história dos incas que tiveram o testemunho de Jesus dentro da cultura deles, e eu quero encerrar o meu tempo lendo isso para vocês. E ele diz: quase todos que têm conhecimento da cultura inca sabem que eles adoravam Inti, o deus Sol. Porém, Pacachute, rei da civilização inca na América do Sul, questionou a veracidade do seu deus, afirmando: esse corpo luminoso, o Sol, sempre segue um caminho determinado, realiza tarefas definidas e mantém horas certas como as de um trabalhador. Se Inti é Deus, por que ele nunca faz nada original? Porque a sua radiação solar pode ser diminuída por qualquer nuvem que passa. Se Inti fosse realmente Deus, nenhuma simples coisa criada teria poder para reduzir a sua luz. Então Pacachute avançou para a pergunta inevitável: se Inti não é o Deus verdadeiro, quem é ele então? Foi aí que uma memória quase extinta da sua cultura o levou a Viracocha, chamado pelos antigos incas do Senhor, o Criador onipotente de todas as coisas. Esse imperador entrou em ação e reavivou a memória do seu povo quanto ao Deus onipotente Viracocha, dizendo: ele é antigo, remoto, supremo e não criado. Também não necessita da satisfação vulgar de uma consorte. Ele se manifesta como uma trindade quando assim o deseja. Caso contrário, apenas guerreiros e arcanjos celestiais rodeiam a sua solidão. Ele criou todos os povos pela sua palavra, assim como todos os espíritos. Ele é o destino do homem, ordenando seus dias e sustentando. E é, na verdade, o princípio da vida, pois aquece os seres humanos através de seu filho, Punchal. É ele quem traz a paz e a ordem ao mundo. É abençoado em seu próprio ser e tem piedade da miséria humana. Só ele julga e absolve os homens, capacitando-os a combater suas tendências perversas. O lugar que eu quero levá-los, encerrando, é que se a igreja se cala na pregação do evangelho, a eternidade colocada no coração de homens e dos povos não vai encontrar com a verdade absoluta. E como ouvirão, se não há quem pregue? Quão formosos são sobre a terra os pés dos que anunciam as boas obras. Preguemos o evangelho. A gente procurar entender o foco total do coração de Deus para formar seu povo na terra. Tem duas comparações do propósito de Deus. A primeira comparação da igreja eu vou usar como família. E a família sem novo convertidos, a família sem crianças, é como a igreja sem novo convertidos. Então nós estamos tratando um problema e a gente tem muita coisa em comum, que a questão não é se deve evangelizar ou não. A questão é achar a saúde, recuperar a saúde da família para ter a produção de filhos. Então, o novo convertido é a criança da família. Eu inteirei tem 5 filhos, perdi a conta aí. Eu tenho 11 netos, nasceu um neto semana passada, está fazendo uma semana hoje. Então, a alegria de uma família ter criança. Então, a igreja que não tem novos convertidos vai perdendo o sentido. Se torna uma coisa estéril, sem propósito. Mas o casamento não é para ter filhos. Esse é o ponto que a gente precisa discutir e entender em Deus. O casamento não é para ter filho, mas o casal que não tem filho está estéril, sem sentido. Então, o propósito do casamento é amor e relacionamento e estar juntos. Mas isso vai produzir filhos. Então, a questão que nós vamos discutir durante essa tarde é a questão o que vem primeiro e o que vai produzir. A igreja está doente e precisa ser curada. Então, se a gente colocar o carro na frente dos bois, vai perder o sentido, mas os bois em si não têm finalidade. Os bois é para puxar o carro, mas se colocar o carro na frente, não vai conseguir. A outra comparação é nas plantas. Trabalhei muitos anos com plantas e sou observador, agora não trabalho com plantas, mas sou muito observador. E as folhas novas de qualquer planta é onde vem as flores e onde vem o fruto.
Então as plantas têm que ter folhas novas. Se a planta ficar apenas com as folhas normais, não vai desenvolver, não vai ser uma planta sadia. E quando as formigas e outros predadores pegam, eles começam nas folhas novas. Então as folhas novas e as flores são um sinal de vida. Eu coloquei ali no quadro as 3 promessas para Abraão: povo, terra e ser uma bênção a todas as nações. A terra tem a ver com o governo, tem a ver com Deus conseguir reinar sobre seu povo. Então, ser um povo, a gente evangeliza para ter um povo. Mas o propósito de Deus não é apenas ter um povo. Deus, durante todo o Velho Testamento, e ainda não terminou, Deus está querendo um povo peculiar, um povo exclusivo. Isso, a primeira expressão está em Êxodo 19, e essa palavra peculiar é traduzida de algumas formas, mas em Deuteronômio capítulo 7, capítulo 14 e capítulo 26, o Moisés repete essa palavra especial, esse povo peculiar. 1 Pedro 2 fala sobre isso, e Tito 2 também fala sobre esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, se Deus quisesse salvar todo mundo, Ele quer, mas Ele poderia. Mas é um mistério que eu creio, eu espero que a gente consiga. Eu não vou ficar olhando para os dois lados, viu, gente? Porque aí eu não consigo a minha atenção. Eu vou ficar só olhando do lado de cá, porque aí eu fico distraído. A questão de ser um povo peculiar, de formar esse povo, Deus quer, e é a frase mais repetida na Bíblia, Deus disse: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então Deus ama a própria natureza. Por exemplo, um pé de fruta, um pé de manga, produz muita fruta, que a família que tem um pé de manga no seu quintal não consegue chupar toda a fruta. Então a vida produz muita semente, muita abundância, e nem tudo é aproveitado. Então há um mistério que a gente precisa entender do propósito do coração de Deus. O Moisés entendeu isso e conseguiu passar alguns dados, mas o povo em geral no tempo de Moisés rejeitaram e eles quiseram um mediador. Então nós estamos no desafio de ser um reino de sacerdotes, onde todos entendem o propósito de Deus, e a prioridade, isso eu tenho falado com minha esposa, e eu tive um momento muito específico em que Deus falou claramente comigo. Um dia à tarde, eu estava na chácara lá em Rubiataba, e eu tinha uma reunião à noite com a igreja, e eu pensei, eu não estava tendo grande presença de Deus, não estava em crise, não tinha problema nenhum. Falei, eu não vou na reunião à noite, eu vou ficar aqui com o Senhor. Já era de tardinha, o sol já baixo. Eu falei, eu vou ficar aqui um pouco. E eu estava até numa cadeira, encostado num pau assim, numa maneira bem não religiosa, né? Eu estava assim, bem à vontade numa cadeira. Eu falei, eu não vou para a reunião à noite, eu vou ficar aqui com o Senhor. A nuvem de Deus desceu. E eu não podia cantar, eu comecei a cantar romance para o Senhor. E ele falava comigo, eu estava pastorando a igreja em Rubiataba, e ele falou, não me peça nada, não me peça nada, é nós dois. Então eu tenho feito isso com minha esposa, a gente tem 5 filhos, agora os netos e tudo. De vez em quando eu tenho que lembrar minha esposa, você casou comigo, é nós dois. Então Deus quer um povo para Ele. E Davi, a história da nação, a história do povo de Deus mudou com Davi, quando ele quis fazer casa para Deus. Então nós temos que entender que nós somos chamados, o primeiro ministério sacerdotal, Ezequiel capítulo 44 fala sobre isso, que o ministério do sacerdote, em primeiro lugar, é ao Senhor. Então nós temos que ministrar ao Senhor, amar a Ele, e um desejo maduro de Davi, de querer uma casa para o Senhor, mudou o quadro, e Deus falou, vou fazer de você a minha casa.
Agora, o amor, 1 João mostra claramente que o amor não tem distinção. Então, quando a gente ama o Senhor, a gente vai amar uns aos outros. Agora, infelizmente, existem movimentos na igreja e é muito fácil cair na tendência de ficar só introvertido como uma congregaçãozinha, uma comunidade, só nós e o Senhor, e esquecer do mundo. Como o Kiko falou sobre a nação de Israel, entrou nesse problema. Então, não é automático, mas um amor sadio é amar ao Senhor e amar o próximo. Então, existem 3 dimensões de amor. Amor ao Senhor, amar aqueles com quem a gente tem aliança, e as encomendações da Bíblia, não precisa da gente doutrinar da nossa forma a Bíblia, é só seguir a Bíblia, se é predestinação e não sei o que, essas coisas, não. É o que a Bíblia ensina. Então, qual foi a maneira de Jesus explicar? Amar uns aos outros, amar os irmãos, e isso vai afetar o mundo. Então, as 3 dimensões de amor é amar ao Senhor como o primeiro, amar o Senhor com todas as suas forças, sobre todas as coisas. Amar o próximo, o primeiro próximo é dar a vida com aqueles que a gente tem aliança com eles. Mas o amor não tem distinção, então o amor vai fluir para todos que encontrar. E o próximo é aquele que está próximo, a gente pode ser qualquer pessoa. Mas Jesus foi muito claro no ministério dele de amar ao Pai, amar os discípulos e amar as multidões. Então, há uma certa sequência, mas é um amor perfeito para com todos. Outra coisa que eu queria comentar com os irmãos sobre o sabor do sal. O sabor do sal está nos 3 evangelhos em situações diferentes. O sal perdeu sabor, o evangelho de hoje não tem sabor. Então, a minha preocupação, o meu clamor é a restauração do sabor. Então, em Mateus 5, a sequência de ter sabor do sal é as bem-aventuranças. Então, na bem-aventurança, a gente não vai estudar isso agora, mas pelo menos a metade das bem-aventuranças são atitudes para com Deus. Limpos de coração, os que choram por justiça. Coração é a questão vertical, mas tem a questão horizontal nas bem-aventuranças. Em Marcos, ele fala sobre Marcos 9, ele fala sobre a sequência de alguém que fizer tropeçar um pequenininho. Então, é um relacionamento, ele fala um pequeno cristão, um pequeno crente, ele fala sobre relacionamento na comunidade, você fazer tropeçar alguém, e o fogo, ele fala sobre o fogo, que o sal é um fogo e que precisa ser radical. Então, o sal tem a ver com radicalismo de ser 100% para o Senhor. E Lucas 14 também fala sobre a renúncia total, aquilo que o Ronaldo mencionou, sobre ser um discípulo verdadeiro. Lucas 14, ele fala, aquele, pois, que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal, pois, se vier a ser insípido, não tem serventia, né? Então, eu queria falar sobre o sabor do sal. Já foi mencionado durante o dia hoje sobre o templo em Ezequiel 47, liberando o rio de vida. O templo do Senhor que vai liberar o rio. Então, tem muita água, tem muita presença de Deus, mas está vazando. Então, o que eu quero propor para os irmãos, e a gente vai discutir depois durante o tempo, é como fechar as brechas, para que o nível da água, cada um como uma pedra viva, liberando água. Nós somos pedras vivas liberando água, mas a água está passando por brechas. Então, o rio de Deus não é um rio hoje, é um brejo, um pantanal. Então, precisa ter uma canalização. Não basta apenas ter amor pelas vidas, tem que haver uma canalização para a água fluir de uma forma benéfica. Então, a questão do templo nós já comentamos. Eu queria ver com vocês em Jeremias capítulo 2, que é um clamor, eu tenho esse lado profético de sentir. Eu já trabalhei muito com evangelismo, eu sou totalmente a favor de evangelismo, mas a necessidade da restauração da casa de Deus tem me consumido. Eu trabalhei muitos anos ajudando novos convertidos e trabalhando com meus vizinhos em vários lugares, mas a necessidade da restauração da casa do Senhor tem me consumido.
Em Jeremias 2, verso 8, os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisa de nenhum proveito. Tem que haver um grito na casa do Senhor. E enquanto o Abnério orava hoje de manhã, queremos a tua presença. A irmã Lilian ali da porta, ali, a Lilian, ela teve uma visão de pessoas ouvindo esse grito e voltando para o seu serviço normal. E enquanto o Abnério continuava gritando, clamando na oração, as pessoas ouviam alguma coisa. Então, o que Deus quer fazer na terra, gente, é liberar o clamor do coração de Deus por ter esse povo especial, em que todos são convidados, todos são bem-vindos. Então, o povo, a terra, a bênção de Abraão é ser uma bênção a todas as nações da terra. Mas tem que ter essa terra formada, porque o povo que não tem terra, um povo cigano, que não representa o governo de Deus. Então tem que ter o governo de Deus, um povo peculiar e exclusivo para o Senhor. É como o livro de Cantos que fala sobre a noiva ser um jardim. Primeiramente a noiva tem que ser um jardim, para depois o vento vir e soprar no jardim para liberar os perfumes para toda a terra. Então aqui em Jeremias 2, é um grito do coração de Deus. Os sacerdotes não perguntam onde está o Senhor. Verso 9. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Verso 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses. Todavia meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefados, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então nós precisamos de ligar a fonte. Nós não estamos totalmente desligados. Eu vejo no Espírito como um cano que está trazendo água de um grande reservatório, e o cano está pelo menos 3/4 entupido. Então está vindo alguns pingos, alguns merejos de água. Mas Deus quer liberar nossa comunhão com Deus de tal maneira, e as exortações sobre evangelismo são totalmente legítimas e necessárias, só que se a gente correr, é como mensageiro que não tem um recado suficiente, está correndo. Agora, se deixar de evangelizar também, não vai resolver o problema. Essa é a polêmica. Mas a minha tese, a minha proposta é que, sentindo necessidade, quantas mulheres na história de Israel eram estéreis, e Deus trouxe a consciência da esterilidade da nação de Israel através de Ana. Havia tempo que não havia uma palavra viva do Senhor, e a situação particular de Ana levou ela a clamar e tocar em Deus. Se o Senhor me conceder um filho, eu darei o filho a ti. E nasceu um filho profeta, um nazireu, que conseguiu trazer a palavra de Deus para Israel. Então a nossa esterilidade, eu concordo com todos, que precisa de evangelizar. Mas eu queria colocar a prioridade de ligar ao manancial de vida, para ter a vida, amar o Senhor e esse amor fluir através de nós. Deus abençoe os irmãos. Só tem um versículo em 2 Timóteo 3,5, fala que tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Então nós temos forma de piedade e temos negado o poder. A nossa busca, nosso ministério profético, a restauração da verdadeira vida do Senhor.